Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao ABVcast, podcast da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital. Eu sou o Rodrigo Loureiro e no episódio de hoje nós vamos discutir as dores e os sabores da captação de fundos por startups que hoje são referência nos seus setores. Para discutir esse tema e tentar ali saber as estratégias para convencer os investidores, eu recebo dois cofundadores aqui no podcast. Primeiro, Mônica Hauck. Muito obrigado pela sua presença, bom falar com você novamente. Mônica Hauck, que é cofundadora e CEO da Solids, e o Anselmo Arce, muito prazer em te conhecer, bom te receber aqui também, cofundador da Solinfitec. Obrigado pela sua presença, Anselmo. Muito bom estar aqui, acompanhado da Mônica. Então, duas startups, duas empresas que já receberam mais de 500 milhões de reais em investimento cada uma, ou seja, bem endinheiradas, conseguiram convencer seus investidores, claro que com muito mérito. Queria ouvir um pouco da história de vocês, né? Quer saber como que vocês chegaram até este patamar. Vou começar primeiro com as damas, por favor, Mônica, conta um pouquinho pra gente dessa trajetória, que eu sei que tem uma história divertida por trás. A Solids, a Solids tem 2 aniversários, né? A gente começa primeiro em 2010, entregando uma parte da solução de gestão de pessoas, mapeamento comportamental. Eu tomei um monte de decisões erradas, praticamente quebro em 2013 e começo de novo em 2015. Então, a Solids de hoje, ela nasce em 2015, né? Com a proposta de entregar uma jornada de gestão de pessoas para as pequenas e médias empresas do Brasil, né? E quando a gente começou essa jornada, é óbvio que assim, não existia muito essa coisa de colocar dinheiro em HR Tech. Ninguém nem falava que era HR Tech, né? Sim. Então a gente fez uma caminhada, né, de estar realmente conquistando esse mercado das pequenas e médias empresas. Então ficamos bootstrapping até 2019, né? Não porque nós queríamos, mas porque a gente só tomou não mesmo. Porque ninguém queria investir no nosso planejamento, né? Enfim, depois de quebrar, a gente fez um plano de 5 anos. E no segundo teria que ter investidor. Chegou no segundo ano, ninguém quis investir na gente. Então a gente continuou caminhando, ficamos bootstrap até 2019, onde fizemos a primeira captação com DGF, né? E em 22 a gente faz a segunda captação com a Warburg de 530 milhões de reais. Você, Anselmo, resumidamente, como que foi essa trajetória até chegar onde a Solinfitec está hoje, uma empresa extremamente consolidada, tem receita alta? Conta um pouquinho pra gente. Bom, Solinfitec nasceu um pouco antes, 2007, fundada por engenheiros cubanos. Acho que isso marca um pouco essa história de adquirir investimentos. Nos primeiros 7 anos a gente trabalhou com capital próprio, gerando só com o que gerava a companhia um modelo de negócio de vendas. Um pouquinho por desconhecimento, você vende... cubano vem de um sistema social onde as leis do mercado não se aplicam. Sim. E um pouquinho de medo também, né? Então, acho que nos primeiros anos a gente trabalhou só com o capital que gerou a companhia. É claro, chega um momento em que você, trabalhando com tecnologia, precisa de ter uma velocidade de crescimento. No nosso caso específico, que nascimos no setor sucroalcoolero, trabalho com tecnologias para o agronegócio. Nacimos en el sector sucroalcoolero para expandirnos para nuevos mercados y mudar un modelo de negocio para receita recurrente. Decidimos procurar ese primer investimento, mas nos preparamos con cuidado. Acho que parte medo, parte inexperiencia y parte que era un mercado bastante nuevo. El mercado de Agitec, igual que el mercado en el que la Mónica trabaja, en esa época era un mercado relativamente bastante nuevo. Procurar investidores era um tema, nesse momento, poucas gestoras se interessavam por esses temas. Quando você fala que vocês não se prepararam de forma adequada naquela época, que erro que de repente você cometeu naquela época que hoje você não cometeria? O que você poderia dar até de lição? De lição. A primeira, você tem que entender que quando você vai procurar um investidor, está arranjando um casamento. Você vai a casar com data de término marcada e desde o momento que acontecer o investimento, o namoro acaba e começa a vida de casal. Você tem que escolher não só o dinheiro, tem que escolher o parceiro ideal. A palavra partner, em inglês, resume isso. É sócio e ao mesmo tempo é parceiro. Ele vai a participar da companhia
Normalmente o empreendedor tem um ego grande, a Mônica que me responda se sim ou não. Você tem que se acostumar que o investidor, ele vem para aportar, todas as ideias que ele vai passar procuram no final o melhor para a companhia e você tem que se alinhar em isso. Tem que aprender a trabalhar com parceiros que talvez, mesmo que tenham um objetivo comum, não tenham uma visão realmente igual à sua. E você, Mônica, o que você aprendeu nos primeiros não que você tomou ali nos primeiros anos? O que você teria feito diferente hoje, já muito mais experiente? Primeiro que eu acho que foi muito bom eu ter tomado um não, porque alguns nãos, eles tinham fundamentos, né? Então isso eu comecei a ver, falei, isso aqui tem razão. Agora, outros nãos que eu tomei, assim, mas em alguns momentos foi muito importante eu ter falado não e eu ter ouvido não e ter permanecido fiel, porque alguns nãos que eu tomei eram depende. Olha, se você mudar sua tese, eu invisto. Entendi. Aconteceu isso também. Né? E de alguma forma a gente permaneceu fiel à nossa tese e foi exatamente o fato da gente ser fiel à nossa tese que nos fez ganhar o sim lá na frente, né, em 2022. E essa questão que ele falou do casamento, isso é muito verdade, né? Às vezes o empreendedor, ele tem o objetivo, e eu no início, né, assim, primeiro que eu lá em Belo Horizonte, no ecossistema, como eu comecei a empreender, não tinha muito essa cabeça assim, vou começar um negócio e vou procurar um investidor. Não tinha muito investidor. O mercado não tinha essa maturidade que tem hoje. Então, era assim, vou montar um negócio e vou sobreviver, né? Então, é uma cabeça muito de sobrevivência, mas muitas vezes o empreendedor, ele acha que o investimento é um selo, é uma premiação, e ali naquele momento é muito importante para ele ter o investimento. Só que eu acho que ter o investimento sem a tese correta e sem você ter a visão de que tão importante quanto o investidor entrar é ele sair, e ele vai sair mediante um retorno que você precisa entregar, essa é a parte da equação que precisa ser muito bem pensada, né? Essa é uma parte assim que a gente... Eu vejo muitos empreendedores, assim, graças a Deus a gente conseguiu ter essa visão muito clara, então tem dado tudo muito certo, mas eu vejo que às vezes nas conversas, né, os empreendedores estão começando, tem muito aquela ânsia de conseguir o investimento, quase que como um selo de validação do trabalho, olha, estou no caminho certo, mas não é isso. O investimento, ele não pode, óbvio que quando você é investido, né, alguém dizendo, olha, eu acredito em você, mas você tem que ter uma tese muito clara e você tem que saber exatamente o tamanho da sua pista, tem que calcular o retorno que você vai dar e pensar não só na entrada no investidor, mas também na saída, né? Porque isso vai gerar a sua reputação enquanto empreendedor. Você está inserido num ecossistema, né? Então, para além daquele resultado da companhia no curto prazo, existe toda uma história que está sendo construída, né? Então, às vezes você pode conseguir um múltiplo maravilhoso ali no curto prazo. Sim. Mas esse pode ser o início de todos os problemas que você vai ter lá na frente. Porque naquele momento você escolheu olhar só o melhor múltiplo possível. E aí eu vou te provocar aqui. Como que faz essa divisão, assim? Como que você coloca isso na balança? Porque a gente escuta muito, o empreendedor que está começando, ele não pode vislumbrar lá na frente também, ele tem que se concentrar no trabalho do dia, tem que ir construindo ali formiguinha por formiguinha, né? Um pouquinho a cada dia. Ele não pode se vislumbrar achando, eu quero virar um unicórnio, eu quero captar milhões, centenas de milhões, mas ao mesmo tempo, como você bem disse, Mônica, tem que olhar a saída também do investidor, tem que dar o retorno para o investidor. Como coloca isso na balança, já que são visões um pouco contraditórias? Eu acho que o importante é você, enquanto empreendedor, entender que você também é acionista. E a sua expectativa de retorno, no meu caso, eu tenho uma fórmula que comigo tem funcionado muito bem. A minha expectativa de retorno é maior que a do investidor. Então, nos dois casos, né, eu procuro entender qual que seria uma saída satisfatória, uma saída legal, que é um case de sucesso para os fundos. E aí o que a gente fez foi ver assim, não, peraí, eu tenho pista, essa é a minha meta. No nosso caso, assim, sempre a nossa ambição, ela cobria com folga a ambição do investidor. Ou seja, por que isso é importante? Porque no dia a dia não existe nenhuma pressão, não é o investidor que está colocando a pressão para o empreendedor fazer o negócio crescer. É o empreendedor que tem uma visão, que sabe que a sua companhia pode chegar nesse tamanho e ele tem um plano concreto para chegar até lá.
né? Então, você também ter esse alinhamento de ambição é importante, né? Então, porque isso casa com o dia a dia, isso casa com a sua execução do hoje. Você saber qual que é o tamanho da sua pista, como que você vai correr, a que velocidade, você tem tudo isso mapeado, você consegue, dia após dia, construindo um plano consistente. E no final do dia, você tem que entregar você pode ter a visão que for, o que vale é a sua capacidade de execução. Agora, essa execução do dia a dia, ela tem que estar alinhado com a sua ambição e até onde você deseja ir. Porque ela tem um preço, você paga um preço por ela. Né? Se você quer crescer 100% ao ano, é um nível de sacrifício. Se você quer crescer 200, 300, é outro. Então, tudo isso tem que estar muito bem combinado. O jogo tem que estar, a regra tem que estar clara para todo mundo. E todo mundo tem que saber que jogo está jogando. Então, alinhar essas expectativas e essas ambições, eu acho que isso é muito importante também. Ô, Anselmo, é um pouco por aí. A cobrança tem que vir primeiro do próprio empreendedor, depois do resto? 100%. Coincido plenamente com a Mônica. De fato, eu acho assim, você, quando procura o investimento, você está procurando dinheiro, tem que olhar com muito cuidado que te vai aportar o parceiro além do dinheiro. Ele vai estar um tempo contigo. Tem que ter a suficiente seriedade de saber de que você é responsável também por el retorno do investidor. Por lo tanto, essa fórmula de Mônica funciona 100%. De fato, é o que a gente aplica. O retorno tem que ser maior para nós. Mas ela falou uma palavra que eu adorei o que ela falou, de como ela protegeu o tempo todo a visão. A gente não gasta o tempo que for necessário nas discussões do Conselho de Administração, discutindo estratégias e explicando por que a visão nossa o tempo todo é ganhadora. E a gente tem conseguido passar isso para nossos investidores. De fato, a Sonifitec hoje está em série D de investimento. Tuvimos vários investidores dentro do nosso board. Mas o fundamental foi o que ela falou. Você proteja a sua visão, convença ao investidor de que você é quem sabe mais aonde pode chegar, qual é o potencial, mas explique. Gaste tempo em explicar, em convencer. E você tem que chamar alguma de suas cláusulas do contrato, do acordo de acionista, algo está errado. Tem que ser base convencimento, base explicação. E aí eu vou aproveitar até esse gancho para te perguntar. Quando uma startup ela começa a receber muitos investidores, ela começa a receber muito capital, ela começa a trazer diferentes investidores. Sim. Que de repente podem ter visões diferentes sobre algum tema, visões até conflitantes. Como que o empreendedor fica no meio desse furacão? Às vezes um investidor não se entende com o outro, um quer uma coisa, o outro quer outra, e o empreendedor que tem que decidir o melhor caminho. Como lidar com essa pressão do board? Começar com você, Anselmo. Já joguei a pergunta difícil. Não, é uma pergunta difícil, porque se acontecer que você se siente muito pressionado nesse sentido, você errou em algum momento em escolher o investidor. Já nós escolhimos investidores que não era o melhor valuation, mas que a gente achou que era o melhor sócio que estávamos procurando. Sócio parceiro, partner. Novamente a palavra. Mas se acontecer, você vai ter que discutir, vai ter que defender sua posição, vai ter que mostrar o que é melhor para a companhia. E é muito importante você alinhar também a todos os diretivos da companhia, não é só o fundador. No final, no board, você tem que lograr que a companhia, su C-level, pessoas que realmente gerem a operação dia a dia, demonstrem que o caminho que se está seguindo é o melhor. Então, tentar alinhar é o melhor caminho. Indudablemente, não tem outra. Você casou como em qualquer casamento. Tem que sentar com o parceiro, discutir e chegar a um acordo entre os dois. E para você, Mônica, como que resolve essas pequenas rachaduras nesses casamentos? No meu caso, assim, eu tenho 2 investidores e a gente ainda não... Eu honestamente, eu nunca vivi essa situação de interesses opostos. Mas, ouvindo ele falar, eu fiquei pensando por quê, né? Uma coisa que a gente olhou muito bem antes de casar é exatamente a visão de futuro, né? Porque lá atrás, quando a gente tomou o não dos investidores, ela falou, olha, se vocês estão querendo entrar no mercado de pequenas e médias empresas, se vocês forem para a Enterprise, que é onde todo mundo vai, aí a gente investe em vocês. E a gente falou, não, esse é o nosso mercado. Ou seja, não adiantaria nada naquele momento eu ter cedido, colocado para dentro. Se eu tivesse colocado para dentro
um fundo que não compactua com a visão de mercado que eu tinha, ia dar problema, né? E não é que a visão dele está errada, ele só está vendo uma coisa, eu estou vendo outra, né? Então, então essa comunhão de tese, ela é importante, porque todo mundo caminha para o mesmo lugar. Então, quando você tem investidores que também são parceiros, que não entram só com dinheiro, que entram pro negócio, que querem fazer o negócio crescer, você não tem fricção. Então, é por isso que tem que olhar muito bem com quem você casa, né? Porque, às vezes, são fundos maravilhosos, mas a tese do fundo não casa com a sua entrega, né? Não é fundo certo, fundo errado, empresa certa, mas é a tese que precisa casar. Né? Então, no nosso caso, é uma história feliz, onde eu não tive não precisei ainda lidar com esse tipo de divergência, porque os fundos estão muito bem, está todo mundo na mesma energia, está todo mundo no mesmo fluxo. E isso é muito bom, é muito produtivo, ajuda muito no dia a dia. Há formas diferentes de negociar com um fundo doméstico, um fundo brasileiro e um fundo internacional. Geralmente os fundos do exterior, principalmente fundos internacionais, são maiores, os cheques são maiores. Existem formas diferentes de negociar ou depende mais da etapa em que o negócio está? Está numa série A, está numa série B, está num seed, enfim? Acho que depende más da etapa donde a gente está. Os fundos brasileiros realmente têm se profissionalizado muito. Eu tenho fundos brasileiros e fundos também norte-americanos, etc. Eu acho que você perguntou, o que você sugeriria para alguém que está procurando investimento? Primeiro, tem que saber se é a hora certa. Você realmente, qual é o objetivo do dinheiro? O que você está procurando em fazer com o dinheiro? E segundo, que me pode aportar quem eu vou escolher? Tem que pensar em isso. Procure ajuda especializada. Primeira vez a gente se acha que sabe tudo. E realmente você precisa... com los não aprendimos muito isso. Eu também aprendi muito com los não, Mônica. Eu acho que você precisa ajuda especializada, se preparar com cuidado. Se você não consegue em 2 folhas e em 5 minutos explicar para um investidor qual é sua visão, aonde você vai, o que você quer lograr e que ele vai ganhar com isso, você não está no lugar certo. Porque ele recebe dezenas de eventuais propostas por semana. Para ele, tem los primeros 5 minutos el momento en que você ganha seu futuro investidor. Então, se prepare com cuidado, prepare o pitch com cuidado, procure ajuda especializada. No final, a gente não procura e termina nela. Quando você diz ajuda especializada, um outro empreendedor, uma outra gestora, quem... Tem muitas ajudas especializadas, tem escritórios especializados en te ayudar en eso, emprendedores con más experiencia también te pueden ayudar. Pregunte. Toda vez que no recibimos propuestas de fondos, yo prácticamente falé con todas las empresas en las que eles tinham investido. Y falé a nivel de emprendedor para emprendedor. Vamos a ver, porque você vai lidiar... muitas veces a gente esquece que independientemente de que você está negociando con una empresa, un negocio es de pessoas. Se negocia con individuos. Y él es un gestor, muchas veces un funcionario de un fondo, que tem a responsabilidade de cuidar e procurar um maior retorno para seus investidores dele. Você recorreu a esse tipo de ajuda, Mônica, nas suas tentativas? Precisou ouvir muitos conselhos até que o não virasse um sim, finalmente? Eu acho que, assim, a ajuda eram exatamente de outros empreendedores, né, que a gente acaba... Claro. É muito legal quando você cria uma rede de apoio, né, que acaba te ajudando, então isso foi fundamental. Mas eu acho que a própria prática, você vai tomando um não, o próprio investidor que te deu um não, ele te ajuda. Especialmente se você tem a humildade depois de perguntar assim, cara, o que bateu? E a gente fazia isso. A gente perguntava, olha, o que eu te falei que ali para você viu que era problema, tudo. E aí a gente foi aprendendo também a entender os receios e a dinâmica do próprio mercado, né? Como funciona? Porque a lógica de empreendedor é a lógica do vice é outra. Então, à medida que a gente foi conversando com os investidores, a gente foi também aprendendo e entendendo o que é importante, né? E aí a gente foi aprendendo, o nosso discurso ele foi melhorando a partir, e nem só o discurso não, porque tinha coisas ali que o investidor falava, e algumas críticas que a gente recebia, que depois eu olhava para a operação e falei, tem razão. Aí eu corria e ia arrumar na operação, porque isso é uma coisa também muito importante.
Eu acho que a apresentação, ela é um reflexo daquilo que você faz no dia a dia, todos os dias na operação. E no nosso caso, assim, a gente nem tinha muito, a gente não fez a gente não tinha uma agenda muito extensa aqui na Faria Lima, não. A gente estava lá em Belo Horizonte, trabalhando, focando na operação, porque a gente acreditava muito, assim, que contra números consistentes, não existe muito. A gente preocupava muito com a operação. E muitas vezes, às vezes fala, esse ano eu vou captar. E às vezes o empreendedor, porque é um trabalho árduo, não é fácil, né? Mas muitas vezes eu acho que um bom conselho é não perder o olhar da operação. Porque nenhuma apresentação, nenhum roadshow vai superar o fato de você ter um bom resultado ou um mau resultado. Então, assim, tentar conciliar o tempo das duas coisas, né? Não se ausentar muito da operação porque você está captando, né? Porque a consistência dos números do dia a dia é isso que sustenta uma boa apresentação e um bom pitch. E claro, aí você vai aprendendo com as coisas, mas nunca tirar o olhar da operação é muito importante. Mônica, a Solids nasce em Belo Horizonte, que, apesar de ser uma capital, uma das maiores cidades do país, não era ali uma das principais na cena do Venture Capital, na cena de startups, Quando eu comecei, não tinha. E Ou aí, eu não conhecia. então, e aí é que tá a minha pergunta. Isso, de certa forma, atrapalhou, dificultou um pouco mais o caminho até vocês conseguirem um aporte? E uma segunda pergunta para você. Hoje, de repente, está um pouco mais fácil, porque os fundos estão olhando cada vez mais para outras regiões, além de São Paulo, além da Faria Lima? É uma boa pergunta. Assim, se me atrapalhou, depende de como você encara. Eu acho que me ajudou. Sabe por quê? Porque eu não consegui investidor cedo. E isso me obrigou a ser mais eficiente. Isso me obrigou a ficar anos trabalhando sob pressão sem margem de erro. Então não existia essa de quantos meses eu tenho de caixa. Eu não tinha. Se eu não vendesse hoje, eu não abria amanhã. Era simples. Foram anos e anos e anos trabalhando numa pressão absoluta, numa margem de erro zero. Minha tolerância ao erro era zero, porque eu não tinha dinheiro, eu já tinha quebrado, eu não podia errar. E aí, quando eu olho para trás, isso me ajudou, porque isso me forjou. E eu percebo isso também. Hoje eu vejo lá na cena, e isso não só a mim, mas outros empreendedores também. Eu e o Ale, a gente tem essa característica, mas quando hoje a gente conversa com vários investidores, fala, esse pessoal de Belo Horizonte tem todas as mesmas características. Eu acho que passa por aí. A gente foi criado numa escola onde não existia capital. Então, a gente tem esse perfil muito de gerar caixa, que hoje todo mundo, tem que gerar caixa. A gente sempre precisou gerar caixa porque a gente nunca teve investidor. Então, eu acho que ser forjado nesse ambiente tem suas vantagens. Óbvio que tem seus problemas, mas para minha história, eu acho que isso mais me ajudou do que me atrapalhou. Mas por quê? Porque isso foi mudando ao longo do tempo. Porque eu cheguei no momento ideal, onde eu fui forjada nesse ambiente de escassez, mas eu pude também entrar na cena no momento em que o mercado de VC estava amadurecendo no Brasil. Então, eu entrei no momento certo. Eu fui formada num ambiente que não tinha essa maturidade, mas eu tive acesso no momento correto, né? Então, eu consegui conciliar o melhor dos dois mundos. Eu acho que, e como tudo na vida, eu acho que quem foi forjado, né, em 2021, num ambiente de muito dinheiro, provavelmente, se você conversar com um empreendedor que cresceu nesse ambiente, ele sabe captar muito melhor do que eu. Ele é muito melhor de pitch do que eu, ele sabe fazer, mas talvez ele não tenha a resiliência, a experiência que eu tenho de fazer uma companhia crescer gerando caixa sem margem de erro, porque ele foi forjado num ambiente diferente. Enfim, são as duas coisas. Eu acho que eu fiquei no meio do caminho. Eu acho que eu consegui capturar o melhor dos dois mundos. Né? Eu estava lá antes, eu estava lá em 21, e se Deus quiser, vou estar na próxima onda. Então, isso me ajuda também. Ô, Anselmo, aproveitando até esse gancho, a Solinfitec é uma empresa que já está há mais tempo no mercado, né? Então, você viu vários ciclos de Venture Capital aqui no Brasil. Você viu uma era de ouro ali, o começo do Venture Capital. O começo que eu digo assim, as startups ficando endinheiradas, uma onda, uma enxurrada de dinheiro, e depois também o mercado se retrair um pouco, ficar um pouco mais conservador, um pouco mais cauteloso, e agora esse 2025, 2026, voltando ali aos poucos. Em que etapa que a gente está e como que você avalia todo esse cenário, né? Porque parece que foi uma montanha-russa de sobes e desces, né? Antes disso, queria dizer, a Mônica nasceu em Belo Horizonte, a gente nasceu em Araçatuba.
Ali sim, não, até hoje não tem. Y como todas las empresas, a gente también casi quebró en 2010, tuvo que vender todo. A gente vendía también para el día a día. Esa historia la pasamos. Indudablemente la superamos. Cuando nos comenzamos, mi mercado, el mercado de Agitec, esa tecnología para agronegocio, no existía. La gente se enorgullaba y decía, somos la tercera mayor Agitec de Brasil, só tinha 3. Dos anteriores à noite. Tá lá. Pô, mas tudo bem. O que importa é a narrativa. Importa a narrativa. Pasamos por esas historias, específicamente con el mundo del investimento. A gente llegó en un momento en que sí, estaban en alta los investimentos. Acho que fue la época en la que se comenzó a investir pesado en tecnologías de futuro, olhando muito a promessa e pouco o retorno. Teve aqueles investimentos monstruosos da Uber que não dava um centavo nessa época, coisas desse tipo. Um dos investidores da Uber foi investidor nosso, por certo. Mas tudo bem, em esse momento existia dinheiro no mercado, existia uma apreciação de que tecnologia era a promessa futuro. Y muchas empresas se empolgaron con esa facilidad y captaron dinero hasta demás, sin una clara percepción de cómo iba a dar un retorno para el investidor. Y o aparte de las, aconteció lo que tenía que acontecer. Llegaron a un momento. Hoy, mucho más después de la pandemia, el mercado mudó de manera significativa. Você precisa mostrar números sólidos, mismo que está vendiendo futuro perante el investidor. Estoy vendiendo algo que voy a hacer, es tecnología no final, tecnología disruptiva. Você precisa mostrar que es capaz de virar la llave. A Sonintec fue capaz de hacer eso. Nuestros números eran investindo muy rápido, negativos, mas siempre falamos, así a gente vira la llave. En un momento que secó el mercado, fue en noviembre de 2023 para nosotros. En febrero de 2024 yo estaba con 25% de vida positiva. 4 meses. Yo sabía virar la llave. Teníamos bien planejado eso. Quien lo fez. Y con una situación extremadamente difícil. Entonces, toda la historia de Mónica y de cuán segura fue ella en planear su futuro, yo gostei de oír, porque gostei de oír una historia de una persona que pensó más la del momento. ¿Tenía dinero? No, espera ahí. Tem que saber exactamente para qué es el dinero, cómo lo va a investir, qué va a lograr con él, en qué momento llega el retorno. Eso es importante. Hoy, un mercado de investimentos está más cauteloso, bien más cauteloso. Más oportunidades siempre existen. Lo más importante, y adoré esas palabras de ella, no abandone nunca esa visión. Você es el emprendedor, você es quien tem o sono, você es quien sabe lo que quiere lograr. Tenta explicarlo bem. Essa ideia. Ô, Mônica, sem abandonar a sua visão, aonde que a sua visão vai te levar, aonde que a Solid vai chegar? E aí eu vou ter que fazer a pergunta para você. Se a gente está falando de captação de investimento, vou ter que fazer para os dois essa pergunta. Quando que vocês vão captar? Tem planos? Tem alguma coisa concreta? Vou começar com você primeiro, Mônica. Aonde que a Solid pode chegar? Qual que é a sua visão? E essa segunda pergunta para você, que é uma pergunta mais dificinha, digamos assim. Eu acho que, primeira coisa, eu estou no mercado de 3 milhões de empresas. Eu só tenho 45 mil. Então, eu estou num mercado muito grande, extremamente promissor. Eu vendo tecnologia para um público que hoje o meu maior concorrente chama Excel. Né? Então, o que eu preciso fazer nos próximos anos é melhorar minha capacidade de execução, melhorar, né, as minhas engrenagens para eu conseguir capturar de forma mais agressiva possível esse mercado que está ali me esperando. Sim. Né? E que eu já sei que eu consigo gerar impacto, eu sei que eu consigo gerar valor para esse mercado. Né? É até uma história, assim, talvez pode ser até um pouco sem graça, porque não é uma história onde eu vou pivotar, onde eu preciso fazer uma grande mudança, porque é isso que acontece quando você está no mercado que é grande demais, né? Então, vale muito mais a consistência e você ir ano contra ano aumentando a sua capacidade, melhorando a sua capacidade de execução. Com relação à captação, uma característica que a gente sempre teve é que a gente sempre captou gerando caixa e não precisando, né? Óbvio que
que se eu captasse, eu ia crescer numa velocidade, se eu não captasse, eu ia crescer em outra. Mas, igual ele falou, a gente sempre esteve muito perto ali da chavinha, né? Então, a captação para a gente, ela é atemporal. Ela vem, a gente tem, né, a gente sempre faz relacionamento com investidores, Claro. e a gente sempre fica atento às oportunidades de crescimento e as oportunidades que a gente tem ali de avançar e ser mais agressivo, e de conseguir capturar mais rápido ou não. Então, para a gente é um trabalho contínuo, assim. Então, a gente está no momento, né, onde continua a mesma lógica. A gente está ali, a gente tem um controle da chave, a gente consegue gerar caixa, mas a gente está sempre estruturando e procurando, assim, qual que é a próxima oportunidade. Pode aparecer um M&A, pode aparecer uma oportunidade de eu acelerar meu crescimento como aquisição, eu posso descobrir um novo canal que eu não estava esperando, né? Então, por isso é muito legal você ter um relacionamento constante e consistente com os investidores, né? Para que naquele momento, quando for necessário, quando tiver clara a sua tese, você já tem um relacionamento, né? Porque a captação, eu acho que ela passa por um relacionamento que parece que é só aquele momento da captação, mas às vezes a captação, ela vem por um relacionamento de tempos atrás. Então, a gente está nessa, de realmente relacionar, de olho nas próximas oportunidades e no momento certo a gente não captar só por captar, né? Não trazer dinheiro só por trazer porque chegou. Você tem que ter um endereçável muito claro e você tem que ter muita clareza do que você vai fazer com Eu acho que aconteceu muito isso, principalmente ali durante a pandemia. Muitas gestoras internacionais chegaram no Brasil com uma enxurrada de dinheiro e muito empreendedor falou, olha, se você está me dando dinheiro, eu não vou negar. Eu não vou negar. Anselmo, onde que a Solinfitech quer chegar? Qual que é a sua visão? E qual que é o seu plano para aumentar essa captação? Você tem algum plano? Não tem? Enfim, conta pra gente. No estágio que a gente está hoje, estamos basicamente em um relacionamento contínuo com o mercado financeiro, tal como a Mônica falou. Onde a Solinfitech quer chegar? Somos o fundador maioritário do grupo, ¿no? Os cubanos que fundamos a companhia. Ele tem uma frase muito engraçada, eu acho, que ele me fala, o fundador é um pouco faraônico, ¿no? Você quer mudar o mundo, todos queremos mudar o mundo. Tem que saber qual é a sua capacidade de impactar. A Solinfitech está hoje, por a particularidade do mercado onde nós trabalhamos, somos a maior companhia no Brasil, muito. Quem nos sigue é bem menor que nós. Y es una empresa que ya internacionalizó. Nos operamos en 11 países de Latinoamérica, Centroamérica, en Estados Unidos. Tenemos escritorios en Cali, en Colombia, en West Lafayette, en Indiana, en Shenzhen, en la China. Eu acho que a gente fica en ese estágio de olhar oportunidades de investimento, oportunidades de M&A, y olhar para dónde queremos crecer. Solinfitech está en un estágio hoje en el que el mercado brasileiro estamos muy bien posicionados, temos muito para fazer, mas acho que está en un estado en el que puede crecer mucho en el mercado norteamericano, increíblemente. Y entonces puede ser un objetivo importante para nós. De fato, é um objetivo crescer e internacionalizar mais a companhia. Desejo sorte a vocês dois, não que vocês precisem, porque vocês estão muito bem consolidados, as empresas estão muito bem consolidadas, e queria agradecer aos dois aqui pela presença no ABVcast. Muito obrigado. E para você que acompanhou esse episódio, eu conversei com a Mônica Hauck, cofundadora e CEO da Solids, e com Anselmo Arce, cofundador da Solinfitech. Eu sou Rodrigo Loureiro. Se você quiser saber mais sobre cursos, eventos, notícias sobre esse mercado de Venture Capital e Private Equity, tem o QR Code aqui na tela, só clicar, só apontar a câmera do celular, clicar que você vai ter todas essas informações no site da ABVCap. E mais um recadinho rápido, porque olha só, se você estiver interessado, o ABVCap Experience já tem data marcada para acontecer. Vai ser entre os dias 21 e 23 de setembro, aqui em São Paulo. Vão ser 3 dias de eventos imersivos nesse ecossistema de Venture Capital e Private Equity. Então, não fique fora dessa. Entra no site, todas as informações vão estar lá. E a gente se vê na próxima, aqui no ABVcast.